Quer crescer profissionalmente em qualquer área, em qualquer negócio, sem depender da sorte? Vou te falar como. Oi, eu sou Rafael, sou executivo do mercado de seguros há mais de 20 anos, também artista marcial há mais de 20 anos, amante da cultura pop e da cultura tech. Nesse canal a gente fala sobre crescimento pessoal na real. Eu compartilho as minhas experiências e histórias reais e a gente faz uma análise de tudo isso com foco nesse crescimento. Vamos lá. Como crescer profissionalmente em qualquer área? Primeiro, não dependa da sorte. Sorte não é plano. Estratégia é tudo. Você precisa ser estratégico, ter um plano muito bem definido e ter comprometimento. Falando aqui do ponto de vista de um gestor, tá? Com mais de 20 anos de experiência, eu passei por vários cargos, inclusive de gestão, e geri várias equipes grandes e pequenas. Então eu tenho bastante experiência aqui nesse ponto de vista do gestor. E aí, falando disso, o primeiro item que eu anotei aqui para falar com vocês é o relacionamento. Cuide do relacionamento, gente. Cuide do relacionamento com o seu gestor, com seus colegas. Com o gestor, eu não estou falando de puxa-saquismo, tá? Você tem que ter um bom relacionamento com o teu gestor para que isso gere confiança mútua, para que ele confie em você e você confie nele. Como é que isso acontece? Com entrega, com sinceridade. Então, teu gestor pediu, faz. Entrega aquilo que ele está pedindo. Não dá para entregar naquele prazo que ele te pediu? Fala para ele qual é o prazo ideal. Combina com ele. Faz combinados. Tenha um discurso transparente com o seu gestor, né? Se você está tendo dificuldade, conversa com ele e fala, olha, eu estou tendo essa dificuldade, eu estou tendo aquela dificuldade. Porque o papel do gestor é ajudar as pessoas. Ele não está ali para te cobrar, e sim para te fazer entregar com eficiência. Então esse é o papel principal dele. Se você for super transparente e mostrar as dificuldades que estão acontecendo, ele vai achar meios de te ajudar. Também precisa ter um bom relacionamento com seus colegas. E quando eu falo um bom relacionamento, eu não estou falando que você tem que ser amigo das pessoas. Você pode ser amigo das pessoas, e isso ajuda muito. Quando você cria ali uma amizade, é muito legal. Mas, principalmente, de ter aquela camaradagem, aquela parceria. Você está vendo que o teu colega está precisando de ajuda, está muito atolado, e você está com um pouco mais de tempo, vai lá, oferece ajuda, né? Tem um ambiente cordial, né? Evita falar mal de alguém. A gente sabe que sempre tem algumas pessoas ali na equipe que são difíceis, o relacionamento não é legal, mas não fica nos corredores falando mal, porque, cara, inevitavelmente vão ouvir você falando mal daquela pessoa, isso vai parar no ouvido daquela pessoa, aí fica aquela fofoca, aquele clima pesado no ambiente, e isso não cabe ali. Se você está focado em ser um bom profissional e ter sucesso na sua carreira, cara, tem que ter um bom relacionamento com seus colegas e com seus pares. Isso é inevitável, tá? Uma outra coisa que é muito relevante, e aí voltando aqui ao relacionamento com o gestor e com os pares, é saber ouvir, ter uma escuta ativa, sabe? Quando o teu gestor dá um feedback, por exemplo, é você estar atento, anota o que ele está falando, revisa esses pontos, estuda e tenta melhorar aquilo, porque aquilo só vai te fazer crescer. Com os teus colegas, a mesma coisa. Tem gente que fica meio doído se o colega fala, putz, esse trabalho aqui que você fez não está tão legal, ou isso aqui precisa melhorar. Cara, agradeça. É um ponto de melhoria que você não enxergou, que o teu colega está te dando de presente, para você fazer aquilo melhor, sabe? Mesma coisa com o gestor. Além de ter esse bom relacionamento com o gestor e com os colegas, é muito interessante também você expandir isso para outros círculos dentro da tua empresa, por exemplo. Né? Seja você um empreendedor ou seja você um funcionário de alguém, expande esse círculo e ajuda outras áreas. Tenha bons relacionamentos com outras áreas. Ajudar é um bom caminho, né? Quando você tem uma outra área que precisa de fazer uma entrega num projeto que às vezes é um projeto compartilhado com a sua área, ajuda esse pessoal.
facilita a vida deles para que o projeto caminhe melhor, porque no final do dia, se o projeto é das duas áreas ou de várias áreas, se esse projeto é bem entregue, todo mundo é beneficiado. Então tenta criar dentro de um relacionamento de ajuda mútua, porque lá na frente, em algum momento, você também pode precisar dessa ajuda. E você vai ter ali alguns aliados em outras áreas que vão te ajudar ou vão te indicar caminhos para obter essa ajuda, né? E por fim aí nesse item de relacionamento, não finja amizade. A gente sabe que tem gente de todo tipo e as pessoas têm perfis diferentes. Às vezes o santo não bate com alguém e a gente fica querendo fingir amizade ou forçando ali um relacionamento que não existe. Não precisa. Você só precisa ter uma boa relação profissional com os teus colegas. Se isso se tornar uma amizade, claro, ótimo, é um bônus. Mas não precisa ficar forçando a amizade, sabe? Eu já trabalhei com uma pessoa que ela era ótima, ela falava aquilo do fundo do coração dela, mas muitas vezes ela dava uma exagerada. E nesse exagero, parecia falso. Então, parecia que ela estava fingindo que queria ser nossa amiga, entende? E não é legal, você acaba não tendo ali tranquilidade para lidar com aquela pessoa no dia a dia, né? Um outro macrotópico aqui que eu trouxe, né? Então a gente falou do relacionamento, o próximo que eu quero falar é organização e produtividade. Sem isso você não consegue crescer, tá? Não adianta só ter relações boas, se você não for organizado e produtivo, você não entrega. E falando de entrega, começa sempre pelo básico. O básico precisa ser muito bem feito. Algumas pessoas às vezes querem entregar muito mais e vão atrás de coisas complexas e entregar projetos gigantescos e grandiosos. Não, cuida primeiro do básico. Se o arroz com feijão ali está sendo feito e está funcionando muito bem, isso é o pilar. Todo o resto a partir dali começa a funcionar muito bem também. Então, o básico bem feito é a base, como o próprio nome diz, tá? Outra coisa, eficiência. Tente gastar o mínimo de recursos possíveis para fazer o que precisa ser feito. E aí, a partir daí, você começa a ter muita eficiência e eficiência gera tempo. Tempo é precioso. E quanto mais tempo livre você tem, através dessa eficiência, mais tempo você tem para pensar novas soluções, criar novos projetos que podem sim sair do básico e ser super inovadores e ser super disruptivos e trazer sim sucesso, tá? Mas fazer o básico bem feito, com bastante eficiência, é que vai trazer esse tempo para pensar e para trazer ideias novas. Crie diferenciais. Crie diferenciais nas suas entregas. Então, faz o básico bem feito, teve eficiência, sobrou tempo, crie novas coisas, agregue as suas entregas, faça um pouquinho a mais do que o seu chefe pediu e mostra que aquilo é relevante. Não adianta também criar qualquer tipo de floreio ali só para o inglês ver, né? Então precisa ser algo que seja relevante. Para isso você precisa de tempo para pensar, não é verdade? Então entregue mais do que foi pedido, sempre que possível, porque o seu gestor, os seus colegas vão ver que eles podem contar não só com aquilo que já é esperado, mas sim com evoluções. Eles percebem que você é uma pessoa inovadora, que você traz e que você agrega muito mais para aquele negócio. Para fazer isso, você vai entrar no próximo ponto que eu vou falar aqui agora, que é o desenvolvimento contínuo. Você não consegue ter ideias novas só de pensar. Você precisa estudar, você precisa pesquisar. Então, estudar sempre é muito importante. E aí a gente volta naquele item lá do tempo. Se você está sempre atolado porque você está desorganizado, você não consegue criar uma agenda e seguir, você não consegue ter eficiência nas suas entregas, não faz sobrar tempo para que você se prepare para alavancar. E veja,
a gente tem que estar sempre preparado e pronto para o próximo degrau. O pessoal fala muito sobre como o próximo gestor ele já está preparado para aquela cadeira mesmo antes de sentar nela, né? Fazendo um paralelo aqui com as artes marciais, você já é um faixa preta muito antes de receber, de fato, a faixa preta e amarrá-la na cintura. Você tem que estar preparado. E preparo é estudo, é pesquisa, é vontade de aprender. É a mente do faixa branca que sempre tem que aprender uma coisa nova, mas no corpo de um faixa preta, que é aquele cara que entrega mais do que o esperado, certo? Um outro ponto, ainda nessa parte do desenvolvimento contínuo, é achar novas soluções e conectar coisas que às vezes parecem que não fazem sentido juntas, né? Eu vou trazer aqui um exemplo meu. Eu fui estudar multimídia trabalhando no mercado de seguros. Mas espera, por que eu fui estudar multimídia trabalhando em seguros se minha área era de estratégia? Bom, eu trabalhava dentro da área de capacitação e a gente fazia vídeos para treinar os comerciais e os nossos parceiros. Então, entender tecnicamente como tudo aquilo ali funcionava, para mim foi muito enriquecedor. E, mais tarde na minha carreira, isso me deu a possibilidade de estar aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês. Então, é muito importante esse desenvolvimento e esse conhecimento cruzado, né? Quando você aprende coisas que às vezes parece que não fazem tanto sentido, mas que você consegue aplicar no seu dia a dia, tá? Por fim, um último macrotópico que eu quero trazer aqui é equilíbrio. Equilíbrio técnico e comportamental. Não adianta nada, gente, você ser super técnico, fazer entregas super relevantes e tecnicamente impecáveis e no trato, no relacionamento, você ser uma pessoa difícil, você não conseguir conversar com as pessoas, ser rude. Então, o equilíbrio entre tudo isso que a gente falou, ele é muito importante. Eu tive alguns exemplos de pessoas assim, né? Tanto exemplos ruins como exemplos bons. Eu vou trazer aqui um exemplo ruim que eu tive na minha carreira. Eu tinha uma pessoa na equipe que tecnicamente ela era excepcional. Era das melhores entregas que eu tinha na área. Ela era super rápida, super competente, entregava um volume gigantesco de trabalho, mas era uma pessoa muito rude. Ela não conseguia se comunicar muito bem com as pessoas, passava a impressão de que estava sempre de mau humor, sabe? E quando a gente vai conversar, né, e dar feedback e tudo mais, essa pessoa ainda vem com uma postura super agressiva do tipo, eu entrego muito e eu só tive mais trabalho e eu não estou sendo recompensada e tal. E aí eu fui dar feedback para essa pessoa e falei assim, olha, o técnico é muito bom, de fato, mas você precisa melhorar esse outro lado. Você precisa ser mais parceira das pessoas, você precisa trabalhar mais em equipe, você precisa se comportar de maneira mais simpática. Não estou falando aqui que você tem que ser a pessoa mais sorridente, alegre do escritório, ser amigo de todo mundo, não. Mas minimamente educado, né? E essa pessoa, às vezes, ela falhava até na educação. Então, esse é um ponto ruim. Do outro lado, eu tenho alguns exemplos, e tem duas pessoas que foram profissionais que passaram na minha carreira, assim, que eu tenho como referências até hoje. Se eu tiver a oportunidade de contratar uma delas duas para trabalhar comigo de novo, eu vou contratar, tanto que eu já fiz isso no passado. Essas pessoas, elas são organizadas, elas são tecnicamente impecáveis. Impecáveis não, mas são muito boas tecnicamente, entregam muito bem e são proativas, estudam bastante, se comportam de uma maneira super educada e cordial com os colegas, faz amizade, cria laços com outras áreas, ajuda outras áreas, entrega projetos de forma parceira, escutam muito bem os feedbacks que o gestor dá, transformam esses feedbacks em ações de fato. Então, o equilíbrio, né, ter esse lado relacional, comportamental
e técnico organizacional equilibrado é super importante para você se dar bem na carreira. Resumindo, controle o que é seu, não dependa da sorte. A sorte não promove ninguém. Algumas vezes sim, mas na maioria das vezes você precisa ser um bom profissional equilibrado para conseguir crescer na sua carreira. E você, tem alguma história aí interessante para compartilhar que conecte com isso aqui? Tem alguma outra dica ou algum outro tópico que eu esqueci de falar aqui que vocês acham que também é relevante para crescer profissionalmente? Comenta aqui para mim embaixo, fala qual é a tua história. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.